Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos à conferência da ClearSale, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre e ano de 2021. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem. Cabe lembrar que esta conferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website de RI da companhia no endereço ri.clear.sale. A apresentação de slides que será utilizada também está disponível no site de Relações com Investidores da companhia e no site da CVM. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência relativas às perspectivas dos negócios constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão os senhores Bernardo Lustosa, diretor-presidente, CEO da ClearSale, Alexandre Mãe, diretor financeiro, e Renan Ikemoto, diretor de Relações com Investidores. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Bernardo Lustosa. Por favor, Bernardo. Bom dia a todos. É um prazer aqui apresentar o resultado do ano de 2021, juntamente com o quarto TRI. A gente se considera bem feliz com o resultado do ano, né, totalmente em linha com o que a gente se propôs e falou com os investidores ao longo de todo o roadshow, né? Um ano de muitos aprendizados, muita compliance, muita governança, coisas que empresas não listadas não têm, muitas auditorias, então a gente está aprendendo melhor a lidar com tudo isso. Um ano de muita aceleração e a gente não esperou a concretização do IPO para fazer essa aceleração. Ali para o final do primeiro TRI desse ano, quando eu senti que o IPO ia acontecer, eu chamei os executivos e a gente já falou de um mindset de pre-IPO, que eu chamei, que a gente já começou a acelerar a empresa com caixa próprio, para a gente colher os frutos no futuro. Então, a gente entende que chega no final do ano com uma estrutura praticamente completa para o crescimento e agora eu vou trazer aqui para vocês os números que corroboram com isso, tá bom? E começando com uma ótima notícia, ontem à noite a gente recebeu o aceite do Mercado Livre, né, na figura do Mercado Pago, para divulgar a nota para o mercado da assinatura do nosso contrato com eles. Por muito tempo, os investidores conversaram com a gente e perguntaram: com a base de dados tão grande, o Mercado Livre, que é o maior e-commerce brasileiro, ele faz a gestão de risco dentro de casa. Será que essa não é uma tendência? E aí, com backtests realizados, a ClearSale mostrou que o efeito de rede dela gera valor para o Mercado Livre. Então, a gente fechou um contrato de antifraude do ThreatX, que é o nosso produto incubado na área de Open Innovation, de anti-phishing, takedown, monitoração de marketplaces, etc. E do Business Trust, que é fraude de empresas fraudando empresas, tá? Então, uma ótima notícia para a gente. Agora, 10 dos 10 maiores e-commerces, varejistas online com entrega física no Brasil são clientes da ClearSale, com muito orgulho. Dando aqui, falando dos nossos proceeds, tudo aquilo que a gente pensou em fazer para o ano, nas diferentes verticais, nas diferentes avenidas de crescimento. Começando pelo e-commerce, a gente investiu bastante em escalabilidade e disponibilidade da interface, da solução do banco de dados. Isso mostra com que uma demonstração disso é que a gente passou a Black Friday sem nenhuma ocorrência, com 100% de disponibilidade e escalabilidade. A gente tem customizado os produtos para atender outros segmentos, conforme o plano também. Ainda existe muito e-commerce no Brasil para ser capturado, por exemplo, conteúdos, digital goods, delivery, food delivery, tickets, airlines, por aí vai. Então a gente está customizando, por exemplo, a SLA Expresso
endereça essas vendas mais digitais, endereça farmácias, etc. Esse é só um exemplo. Muitos projetos de eficiência e inovação, então a gente fez a migração 100% para cloud, trocou nosso discador para o melhor discador para o tipo para análise humana, que é a Avaya. Começou o segundo fator de autenticação também por WhatsApp, para não perder ali o cliente que está mais ambientado a esse tipo de comunicação do que o SMS. Fez uma integração de forma que a gente saiba quando o chip do telefone foi trocado, para a gente saber se teve SIM swap ou não, que é um tipo de fraude que poderia passar pela nossa plataforma Data Trust, não vai passar mais. Desenhou uma arquitetura para atender e-commerces que não tem CPF. Muitos e-commerces estão chegando no Brasil e não pedem o CPF para realizar a transação. A gente fez uma arquitetura de Hot Phone Plus, ou seja, um algoritmo de inteligência artificial que vê, beleza, esse telefone é realmente desse CPF, mas qual a chance de dar fraude assim mesmo? Seria uma autofraude ou uma fraude amigável? E capturou todo o efeito de rede dentro da arquitetura escalável, fazendo com que qualquer pedido de qualquer loja ou qualquer proposta bancária sirva de insumo para os outros clientes, para um e-commerce pequenininho que acabou de entrar ou para uma fintech pequena. Faz uso da análise do risco feita em cada um faz uso da análise de risco feita em toda a base. Tudo isso mirando o quê? O que importa em fraude, que é minimizar o custo total de fraude, que é dado por, fazendo uma releitura, uma lembrança aqui. Perda com fraude efetivamente, custo com falsos positivos, ou seja, quando a gente deixa de fazer uma venda para um bom cliente com medo de fraude, custo com fornecedores e custo com times internos de prevenção. Isso é o custo total de fraude, quem minimiza isso é o melhor produto e a gente tem o melhor produto de fraude em todas as regiões que a gente testou. A gente seniorizou bastante o time comercial, separou por business units, então e-commerce, fraud application, o internacional já era separado e a área de Open Innovation, nosso Explore, já é também de forma separada, especializou por setor, fizemos o projeto Acelera com muito treinamento já separado por BUs, onde a gente se desafiou a trazer 36 milhões a mais de ARR no ano passado em 2021 e atingimos. Então, foi um golaço aí da ClearSale. A gente está bastante com foco em negociações, porque muitas vezes os e-commerces pedem, principalmente o varejo, né? Os bancos são mais tranquilos, pedem para não reajustar a inflação, mas isso no contexto de hoje em dia chega a ser dar 10% de desconto, então a gente está bem firme com isso. A gente amadureceu, tem um marketing muito mais profissional do que antigamente. Então, a gente fez o rebranding da marca, investiu mais em PR, conteúdo, account-based marketing, cercar os decisores dos nossos prospects com ações digitais, principalmente, performance digital, eventos e marketing de produtos para a gente repaginar e ser mais... a gente tem produtos muito antigos, combinações antigas, a gente espera nesse ano dar uma repaginada nisso tudo e sair mais eficiente em cada um deles. Também entrou um head de aceleração que vai focar muito em alianças, que como eu já assumidamente disse, é um gap da ClearSale grande, que já vem apresentando crescimento, mas a gente espera muito mais disso aí. Vai atuar em novos negócios também. E a gente fecha o ano com um churn historicamente baixo, de 2,7%. Isso aí é baixo não só para a ClearSale, um recorde histórico não só para a ClearSale, mas também é um benchmark para o mercado, tá? Mercado de software as a service. Quando a gente vai para onboarding, que eu prefiro chamar de fraud application, o que é isso? Quando alguém solicita um cartão de crédito online, abre uma conta corrente online,
uma linha de telefonia pós-paga, TV a cabo, serviços digitais, financiamento de veículos, contas digitais, contas em app. Tudo isso tem roubo de identidade e aqui também a gente acelerou bastante. Então, fazia parte dos nossos proceeds investir muito na nossa plataforma Data Trust, que eu apresentei junto com o lançamento da marca. Vocês podem ver esse vídeo também no site da ClearSale, na parte de RI. E a gente tem desenvolvido os componentes. O Data Trust ele é uma plataforma que tem vários componentes em que a gente tenta decidir os pedidos com mínima fricção. Então, a gente já está comercializando documentoscopia e Know Your Customer, né? Background Check. A gente fez a aquisição em 2022 da Beta Learning, trazendo 110 profissionais de tecnologia. Uma empresa com fit cultural altíssimo e que também trabalha na formação de novos técnicos de tecnologia, leigos até então, fazendo com que a gente se antecipe a um movimento aí de possível apagão de mão de obra nessa área. Em crédito, a gente está tendo uma surpresa bastante positiva, porque cada vez mais que a nossa base de dados aumenta, mais efeito de rede a gente tem e mais a gente conhece o consumidor digital. E com isso, nosso score de crédito ajuda, junto com os scores de crédito dos nossos clientes, a separar mais, ou seja, a ter menos inadimplência com a mesma taxa de aprovação ou a ter mais taxa de aprovação com o mesmo índice de inadimplência. E ele tem tem sido uma surpresa agradável. A gente já tem 15 clientes aqui, nem era uma avenida de crescimento separado, talvez a gente venha a estudar a transformar numa avenida de crescimento separado, e a gente já transaciona 50 milhões de propostas por mês nesse score de crédito. A gente ampliou a força comercial em 71 pessoas, ano contra ano, e mais 30 pessoas desde o IPO. Como eu disse, a gente começou a aceleração antes, isso muito motivado por uma métrica de Software as a Service que é mandatória, que é o LTV sobre CAC, que eu vou falar daqui a pouco. Então, esses são alguns pontos de atenção do onboarding, né? Aceleração do Data Trust, maior investimento, promoção de distribuição e upsides em crédito são os principais highlights aqui. Quando a gente fala do e-commerce internacional, as nossas prioridades sempre foram claras. Primeiro, um crescimento na América Latina. Em paralelo, a gente fazia a nossa operação saudável dos Estados Unidos e Canadá. E depois disso, testar a solução em outros países fora das Américas, né? E a gente está bastante focado na América Latina, porque lá tem um índice de fraude que praticamente só a ClearSale resolve. Então, a gente reestruturou, fez um xadrez de pessoas lá, parte comercial e marketing de Latam e e Estados Unidos e Canadá. Contratou em 2021 um head de alianças e um head de enterprise sales na América Latina. Tem usado mais e mais as sinergias Brasil Internacional e está em fase final de contratação de um head comercial geral da América Latina. Lembrando que a gente teve um atraso aqui, que a gente estava com o nome pronto e ele desistiu, então a gente teve que começar o processo de novo, mas a gente acredita que fecha essa vaga agora, essa semana, para começo em alguma coisa de mais um mês, por exemplo. A gente adquiriu nos Estados Unidos a Chargeback Ops, que é uma empresa de recuperação de chargeback, né? Quando a gente consegue provar que o cliente solicitou um chargeback, fez uma fraude,
mas usando os dados que ele sempre usou em compras boas, você pode disputar isso junto ao banco. E foi uma aquisição importante, porque essa Chargeback Ops, eles já têm uma carteira de clientes mais enterprise nos Estados Unidos. É uma empresa pequena, mas que tem, então a gente pode fazer cross-sell tanto da Chargeback Ops para ClearSale, quanto ao contrário. A gente põe mais um produto no portfólio, a gente pode melhorar a margem operacional da empresa, trazendo parte da mão de obra para o Brasil, e ainda ter mais brand awareness nos Estados Unidos, porque é uma empresa brasileira comprando uma americana. Também tem um fit cultural muito grande que a gente sempre preza. Eles são de Salt Lake City. Eles tiveram a oportunidade de serem vendidos para outra empresa, mas o Steve falou comigo, eu quero que isso aqui vá longe. Então, eu escolhi a ClearSale para fazer essa venda. A gente continua liderando os rankings aqui da G2 Grid em todos os tamanhos de e-commerce como o melhor software de prevenção à fraude, o que nos dá confiança que a gente tem o melhor produto. E a aceleração comercial ligeiramente abaixo do que está projetado, não em 2021, mas no geral, assim, a gente poderia estar mais rápido. É puramente comercial, porque o produto a gente já tem o melhor em todas as regiões testadas, como eu disse. Tá? Nossa área de Open Innovation, que é o Explore, ela está bem mais madura, então a gente tem as fases aqui e um comitê decide a cada pitch dos intraempreendedores se as iniciativas passam de fase. Então temos descoberta, prototipação, operação e pré-escala. Já temos 2 iniciativas em pré-escala, já focando comercialmente, que são o ThreatX e o Business Trust. Seguro Saúde e Marketplace já em fase de prototipação. A gente tem... a gente foi escolhido pelo LIFT, que é um projeto de inovação do Banco Central, dentre 49 fornecedores, se eu não estou enganado. A ClearSale foi escolhida como uma das 9 para participar desse projeto, que inclui, por exemplo, o Real Digital, que é uma criptomoeda lastreada em real para o Brasil, que seria uma bancarização em massa do brasileiro. A gente está com seguros no geral na fase de descoberta, de pesquisa. A gente dobrou a quantidade de headcount e triplicou a quantidade de clientes de fevereiro de 2022, de julho de 21 até fevereiro de 22. Então, estamos bem felizes aqui, temos slots para mais iniciativas e temos processos estruturados para incubar outras coisas interessantes aqui dentro, a partir de novas teses de investimento que possam vir. Falando de pessoas, diversidade e cultura, diversidade primeiro, a gente está com diversos grupos internos e geridos pelos próprios funcionários de diversidade. Então, tem o grupo de negritude, tem o grupo de igualdade de gênero, PCD, LGBTQI+, tudo isso gerido, impulsionado pela área de recursos humanos, mas gerido pelos próprios colaboradores da ClearSale. A gente continua ganhando as premiações, mesmo no ambiente híbrido. A gente acredita que tem um domínio do ambiente híbrido, ou quase 100% remoto, superior a muitas empresas, porque eu meço isso. Eu faço a acolhida dos novos funcionários e eles continuam falando as mesmas coisas que quando era no ambiente remoto, que tem uma cultura fortíssima, um respeito às pessoas, que é uma empresa humanizada. A gente até ganha prêmio de empresas humanizadas. A gente está na lista do Great Place to Work, acho que em 10 anos já consecutivamente, desde que a gente aplicou a primeira vez, e em rankings cada vez melhores.
Ganhou prêmios da Woman in Tech, nós somos empreendedores Endeavor, então as premiações continuam vindo sem que a gente não faça nenhum esforço, nenhum direcionamento, a gente simplesmente aplica e deixa os funcionários responderem os questionários sem nenhuma meta para isso. Isso é simplesmente um reflexo da nossa cultura interna, né? Falando em termos de governança, a gente fez um canal de denúncias, certo? Para que tudo corra bem dentro da empresa e as coisas cheguem onde tem que chegar, evitando algum problema com níveis hierárquicos e com exposição de pessoas. A gente trabalhou bastante com a marca empregadora, ou seja, atração de talentos para ClearSale. Então a gente fez a parceria com a Fúria. Para quem não sabe, a Fúria é um time de jogadores de videogame. Então, quando às vezes eu quero ver o meu time de futebol, eu chamo meu filho, ele fala, não, eu tenho que ver o jogo da Fúria. E ele ficou encantado, ele quer trabalhar na ClearSale. E ele daqui a alguns anos vai estar no mercado de trabalho. E é esse público que a gente está atingindo, né? O game é cada vez mais representativo. A gente usa bastante o GPTW para isso, para atração de talentos. A gente está no metaverso, existe um prédio da ClearSale virtual dentro do game do GTA. Então, as pessoas podem entrar lá e jogar dentro do prédio da ClearSale. A gente tem um campeonato de esportes que tem poker, tem games, tem jogos de primeira pessoa. Ontem mesmo teve uma sessão. Isso é um jeito de aproximar as pessoas, mesmo no ambiente remoto. A gente faz vários webinars de tecnologia para atrair esse tipo de profissional, que é o mais difícil, e a gente tem tido bastante sucesso e vai ter cada vez mais nessa marca empregadora. Além das ações, também pela cultura que a gente tem, que continua se manifestando de forma espontânea dentro da empresa. A gente está fazendo vários programas de inclusão e educação, então, um programa de estágio que já entraram 60 pessoas na empresa, 2 de aceleração de jovens com base em tecnologia, e a Beta Learning que a gente adquiriu está fazendo um programa de formação que chama ClearTech, que pega leigos da empresa não formados em tecnologia e os treina para a tecnologia. Então, nós estamos formando mão de obra tecnológica, de analytics, machine learning, tudo isso que está no core da ClearSale. Tá? Falando dessas aquisições que a gente fez, eu já falei delas, mas eu queria reforçar que elas estão totalmente em linha com os proceeds que a gente vem falando com os investidores desde o Roadshow. Por exemplo, acqui-hires, ou seja, quando eu adquiro uma empresa e trago junto os talentos e eventuais oportunidades na expansão internacional inorgânicas, que é o caso da Chargeback Ops, e a gente continua de olho em oportunidades e estruturando a empresa para fazer isso de forma mais ativa, de acordo com as teses de investimento, que são, por enquanto, as mesmas de quando a gente fez o IPO, mas podem sofrer mudanças, porque a estratégia dentro da ClearSale é viva, e a gente discute ela toda semana. Entrando nos números aqui, a gente fecha 2021 com 458 milhões de reais de receita líquida, isso entre Brasil e a ClearSale LLC, que é controlada, né, que é a parte internacional da empresa, 32% de crescimento ano contra ano. Se a gente comparar com o crescimento do Brasil, ou com CDI, inflação, a gente ganha de todos eles. Então, estou feliz com isso, a empresa está feliz com isso, os executivos estão felizes com isso. Não é fácil, tá? A gente poderia ter chegado a crescer 37%, se não fosse a dificuldade em lidar com fraude com esse momento. A gente está num momento econômico complexo, o e-commerce não cresce mais tanto, a fraude se digitalizou, se profissionalizou, as tentativas de fraude dobraram em relação ao que era antes e a gente acabou dando alguns descontos de performance que vocês vão ver refletidos em toda essa apresentação. Quanto foi
e quanto seria se a gente tivesse tido a mesma performance nos indicadores que a gente teve em 2020. Então, a gente cresceu 32, poderia ter chegado a 37, infelizmente para esse ano não deu. A gente está com salas de guerra mexendo com isso, porque não basta a gente ganhar da concorrência. O benchmark da ClearSale é a ClearSale e a gente quer colocar nos patamares que a gente sempre teve de índice de fraude, vai colocar, já está dando resultado e não é a primeira, nem a segunda, nem a quinta vez que a gente enfrenta problemas de novos padrões de fraude no mercado. Em todos eles a gente resolveu e saiu muito mais inovador do que antes. E por isso que a ClearSale é o fornecedor que consegue resolver fraude no México com indicadores muito melhores do que os nossos concorrentes globais. A receita do onboard é um grande destaque, né? A gente cresceu 57% ano contra ano, onboard em fraud application, o que faz com que esse talvez seja o maior setor da ClearSale no futuro, conforme eu vou mostrar ali adiante. A receita do e-commerce do Brasil cresceu 23% ano contra ano, poderia ter chegado em 29%, tá? Se não fossem os descontos por performance. A internacional cresceu 42%, o que, se a gente olhar uma base menor, não é tão agressivo, mas é melhor do que o que a gente já teve no passado. Então, esses primeiros efeitos de estruturação, eles já estão acontecendo. Falando de venda nova, a gente triplicou a meta de vendas para 2021, falando da aceleração prometida, atingiu 87% a mais do que no ano passado, em termos de ARR adicionado, sendo 112% no onboarding, fraud application, ou seja, mais que dobrou. E se a gente pegar o que a gente adicionou de receita recorrente mensal anualizado do onboarding, já dá mais do que todo o faturamento do onboarding de 2020. Então, essa é definitivamente a nossa maior avenida de crescimento, o que se comprova por aqui. O churn eu já falei, historicamente baixa e referência para o mercado, que demonstra a confiança que a ClearSale tem e os clientes têm na ClearSale, que faz parte dos nossos valores, faz parte do nosso DNA. A gente aumentou o headcount comercial ali de 160 para 231 pessoas. E mesmo assim manteve o LTV sobre CAC, considerando só 5 anos de permanência em 10,5 vezes, né? As regras aí de Software as a Service dizem que quando você tem um LTV sobre CAC maior do que 3 vezes, você tem que explodir a área comercial. E é por isso que a gente não tem poupado esforços, tem comprimido margem, sim, tem despesado, sim, porque a gente vai colher os frutos disso lá na frente, desde que exista mercado. Como no onboard, como no e-commerce, a gente vê muito mercado ainda para ser atingido. E no onboarding, a gente acha que está só engatinhando ainda, é uma corrida por market share, nós não vamos, por causa do momento da economia, tirar o pé do acelerador de forma alguma. Na regra dos 40 da ClearSale global, né? Brasil mais Estados Unidos, que queima, que tem prejuízo, a gente teve 36% no realizado, lembrando que 40% é o atrativo. Se a gente não tivesse os problemas de performance, teria sido 44%. Se a gente olhar esse número só para o Brasil, ou seja, se a gente decidisse não ter investido no internacional, seria 41 contra 49. Então, só que o internacional é uma decisão que a gente aposta, então a gente investe nela. A gente pode entender como uma empresa brasileira atrativa para investimentos e recebendo esses investimentos, um deles é a expansão internacional. Quando a gente olha a receita líquida, então, teve um crescimento ali um pouco mais fraco no quarto tri, por uma série de fatores, mas no ano, como eu disse, crescemos 32% e poderíamos ter crescido 36%, não fossem os problemas de performance com fraude, que a gente considera pontuais, por isso que a gente faz questão de trazer aqui a receita projetada de
possível de ser alcançada se a gente voltar, quando a gente voltar para os níveis de indicadores de fraude que a gente tinha anteriormente, e a gente já está voltando para isso, que deve ter reflexo em alguns trimestres para frente nesse ano. Então, o e-commerce no quarto TRI cresceu só 1%, no ano cresceu 22%, poderia ter crescido 29%. Tá? A gente tem pesquisas de mercado, tem a EBIT que fala 27%, tem a Neotrust que fala que o e-commerce cresceu 26%. Então, a gente poderia ter capturado até mais do que isso, infelizmente. A dificuldade de tratar a fraude fez com que a gente não conseguisse tudo isso, mas conseguimos 22%. O onboarding cresceu 57% no ano e 34% no quarto TRI. O e-commerce internacional em dólar, tanto no TRI quanto no ano, ficou 41% de crescimento. Então, a gente ficou com 32% e poderia ter sido 36% num cenário onde a fraude está resolvida, que vai chegar com certeza daqui a pouco. Como o onboarding é a principal avenida de crescimento, esse é o slide que demonstra isso, né? A gente tem, isso aqui é o breakdown de receitas atuais, isso aqui é o breakdown de EAA adicionado, de vendas novas. E a gente pode ver que a fatia do onboarding é muito maior aqui do que no atual. Então a gente vê essa como avenida de crescimento, as coisas tendem, a receita da ClearSale tende a sair do que está na esquerda para o que está na direita. Deixa eu só dar um golinho de água aqui. Quando a gente olha a venda nova, como eu disse, na média a gente cresceu 87%, se a gente olhar no onboarding 11%, aqui a gente tem a distribuição por quarters, né? E essas coisas são sazonais, são contas muito grandes, a ClearSale é uma empresa de receita concentrada, então varia muito, tem oscilações entre os trimestres, conforme os ciclos de venda de grandes contas vão sendo concluídos, fechados e entrados em produção. Então, isso aqui dá um panorama geral. Essa apresentação vai ser enviada, vocês podem estudar ali mais no detalhe. O quarto TRI foi um pouco mais fraco do que costumava ser, chegou até a ter queda em relação a 2020. Mas isso é normal. Ao mesmo tempo, o primeiro TRI vendeu 5,5 vezes o que vendeu o ano passado. Quando a gente olha em quantidade de clientes, a gente aumentou 1.660 praticamente clientes de um ano para o outro, um crescimento de 40,3%. Tem muitas alianças tombadas, quantidades grandes de clientes para ClearSale, muito no e-commerce, no onboard a gente ainda está muito focado em empresas grandes, então o crescimento não é muito efetivo. E o internacional está trazendo bastante clientes também. O churn vale a pena mencionar que ele foi 2,7% contra 4,2% no ano passado, mesmo com a base de clientes maior. Tudo isso é fruto também de uma estruturação da empresa que se reflete em custo fixo, porque a gente precisa, não basta vender, existe toda uma cadeia. Quando eu invisto no comercial para vendas, eu tenho que investir em pós-vendas, eu tenho que investir em customer success, eu tenho que investir em delivery, tecnologia, analytics, operação de análise humana, para quando esse cliente entrar, eu estar pronto para atendê-lo, gerar confiança e capturar a gross margin dele. Mas tudo isso é um investimento que vem com o tempo. Então, era planejado uma compressão de margem, que vocês vão ver. Então, o lucro bruto e margem bruta caiu no quarto TRI de 54% para 30% e no ano de 50% para 37%. Isso tem algumas explicações, uma dessas é a que eu acabei de dar, mas a gente também teve, isso se reflete de duas formas.
uma aceleração do time técnico todo, que é quem vai amparar a entrada de todos esses investimentos que a gente está fazendo e colocar esses clientes up and running com qualidade e gerando confiança, que é o nosso princípio. E a gente trabalhou em 2020 numa quantidade muito subótima de operadores na operação, gerando contingências e prejudicando indicadores do e-commerce. O que aconteceu, né? Estourou a pandemia, o e-commerce cresceu 100%. Então eu deveria dobrar a minha capacidade de mão de obra. Enquanto isso, na análise humana, enquanto isso não aconteceu, isso gera um EBITDA, uma margem bruta não desejável. Então, muito mais pelo efeito de 2020 do que pelo 2021, a gente teve essa queda. E com os descontos de chargeback e uma duplicidade de cloud que a gente estava, que já terminou em 2021, a gente poderia ter uma queda de 50% para 41%, que seria mais suave, tá, no ano. Se a gente pegar isso aqui, pegar o lucro bruto, né, a linha laranja é de 2020 e a preta é de 2021, o lucro bruto saindo de 171 milhões. Se eu não tivesse perdido a receita por performance, teria subido mais 5,6. Se eu não tivesse tido a duplicidade de cloud, que é não recorrente, teria subido mais 8,9, se eu não estou lendo errado aqui. Teria um lucro bruto ajustado de 194. E se eu tirar os custos fixos, onde muitos deles são para estruturação para o futuro, inclusive, de 81 milhões e meio, daria uma margem de contribuição, ou seja, a margem direta, só com os custos diretos de operar, de 61%, que é menor do que o ano passado, por causa dessa quantidade de analistas subótima de 2020, que foi muito forte, e também por conta dessa estruturação dessa dificuldade de lidar com a fraude mais difícil, que envolve mais pedidos analisados manualmente. Essas coisas têm altos e baixos, e isso muda conforme o tempo. Ainda assim, 61% de margem de contribuição é algo muito saudável. Para a gente entender o que foi, né? Quem está lendo os nossos demonstrativos agora está vendo um EBITDA de menos 61,9%. Tá? Disso, 23,4% são despesas que ocorreram por causa do IPO, certo? FIIs de bancos, pagamento de comissão, advogados, escritórios, etc. Então, isso é totalmente não recorrente. Normalmente, EBITDA não é uma medida contábil, então isso normalmente exclui-se o do EBITDA das despesas não recorrentes. Temos 48 milhões de provisões ou variações de provisão para programas de incentivo de longo prazo. Isso para a gente é um investimento no futuro, para que as pessoas-chave da empresa, que vão fazer essa empresa valer muito mais lá na frente, estejam aqui hoje. A gente tem que provisionar todos os programas de incentivo de longo prazo no presente. Então, isso tem zero impacto em caixa. Então, se eu tirar esses dois efeitos, esse com zero impacto em caixa, esse totalmente não recorrente, a gente chega num EBITDA ajustado ali de 9,5%. Se eu tirar outro gasto não recorrente, que é a duplicidade de cloud, iria para 18%. Investir no internacional é uma decisão da ClearSale, que gera um prejuízo de 21%. Então, se eu fosse só para o EBITDA ajustado Brasil, tirando não recorrentes, de 40%. E se eu tivesse ainda conseguido capturar a receita não dando desconto em fatura, a gente poderia ter chegado em 54,7%. É só para a gente entender o que está escrito lá e o que representa tudo isso. O impacto em caixa disso tudo foi só de 52 milhões, apesar de parecer que sai de menos 61,9 para 54,7, tá? Ou para 40,2. Então, isso para a gente entender quando a gente vê o EBITDA e não se assustar com algumas coisas, tá? Então, falando de despesas,
a gente cresceu despesas quase 100% no quarto TRI, mas 15,6% deles são provisões de LP ou ajuste de provisões que não impactam, então seria um crescimento de 66%. Claro, continuamos em estruturação, terminamos o ano com a empresa praticamente estruturada para o crescimento, e no ano, se eu tirar ali as provisões de LP, 56% de crescimento de custo fixo, lembrando que tem aí toda a estruturação também para ser uma empresa listada, além das outras que eu já mencionei. O EBITDA do quarto TRI, ele é negativo em 24 milhões, quando a gente já ajusta ali da duplicidade de cloud e dos ajustes de receita. Mas a gente tem que lembrar que ali tem uma provisão, toda a provisão do PLR acabou ficando no quarto TRI, e a gente vai passar a provisionar mensalmente no ano que vem. Os 6 milhões de prejuízo do internacional estão aqui, poderiam não estar se a gente não investisse no internacional, e também toda a comissão comercial do segundo semestre está ali, e deveria estar dividido entre os 2 últimos TRIs, como a gente vai passar a fazer o ano que vem. Então, isso daria um EBITDA final ali de menos 10%, que no final vocês vão ver que é o que a gente consumiu de caixa operacionalmente, mesmo deixando a empresa totalmente pronta para o crescimento. Totalmente não, 85%, 90% pronta para o crescimento que a gente quer continuar fazendo no ano que vem. No ano, então, a gente, como planejado, teve uma compressão de EBITDA no trimestre de 16% para menos 17%, já falei de todos esses ajustes, mas no ano terminamos com 9,5%. Se eu tirar os efeitos ali de duplicidade de cloud, que é não recorrente, e capturasse a receita, poderíamos ter chegado em 33 milhões de EBITDA, mas tivemos aí sim uma queda de 74%, estamos perto do break-even, ou seja, não estamos consumindo caixa, que é o que eu vou chegar agora. Falando de caixa, a gente levantou 770 milhões no IPO, mais 50 que a gente tinha, grosso modo, 820. 40 foram gastos não recorrentes, frutos do próprio IPO, certo? 20 é o prejuízo da LLC, da Clearstream Internacional. E menos 10, que é o que a gente de fato queimou de caixa, onde a gente falou que ia investir os proceeds, que é na aceleração do crescimento em compressão de margem. E aí a gente chega aqui com mais ou menos 750, ou seja, a gente está com todo o caixa aqui, todo o mercado está falando que o segundo semestre, as fontes de investimento privados também estão secando por conta de toda a conjuntura econômica do país. O ano 2022 vai ser mais complicado porque todas as variáveis, taxa de juros, crédito, inadimplência das famílias, inflação em itens básicos como alimentos, combustíveis, fazem com que o consumo discricionário diminua e a oferta de crédito diminua. Isso impacta os e-commerce, impacta os bancos, impacta as fintechs e indiretamente impacta a ClearSale também. Mas estamos aqui com quase todos os proceeds levantados para tomar novos rumos, fazer aquisições conforme outras teses de investimento venham surgindo. A dívida bruta que a gente tem está na casa de 102 milhões. Isso aqui, boa parte foi captada, pré-fixada a 10%, não faz o menor sentido quitar isso. Então, a gente está perfeitamente, em termos de caixa, saudável, praticamente com todos os proceeds para investir no que a gente se propôs, que é o que a gente tem feito até agora, e eventualmente construir outras teses de crescimento dentro do Explore ou fora. Tá? Então, a mensagem final que eu deixo é: a gente se propôs a fazer uma coisa, a gente foi coerente, a gente começou a fazer a aceleração antes do IPO, conseguiu,
entregou toda a venda nova proposta, bateu a meta e teve a compressão de margem, sim, talvez um pouco maior do que a gente estimou. O processo de IPO a gente fez em 6 meses, as coisas não são tão precisas assim, mas teve a compressão de margem, o que deixa a gente estruturado para continuar crescendo em 2022. Esse crescimento vai ser fácil? Não, porque a gente depende dos pedidos que vêm até a gente. E como eu disse, todo o cenário econômico está prejudicando isso. Mas o onboard, o fraud application é uma corrida por market share. Não faz o menor sentido desacelerar agora. Nós vamos para a inflexão de uma J-curve e tentar sair lá na frente bem mais posicionado do que todos os concorrentes e com a clear sale. Na hora que o ambiente econômico voltar, a gente já vai ter capturado tudo que a gente podia, ao invés de, por causa disso e por causa de trimestres, ficar dando passos para trás. Né? A gente sempre foi uma empresa focada em crescimento de longo prazo, escolheu na alocação fundos de investimento basicamente long only, e se 70% ou mais dos nossos investidores estão no conselho, ninguém vendeu ação, todo mundo entende contexto de mercado, idas e vindas, então a gente está muito confiante aí para o futuro de longo prazo da empresa. Muito obrigado, gente. Bom, pessoal, agora a gente vai dar início ao nosso bloco de perguntas e respostas. Então, quero combinar com vocês que para fazer uma pergunta, vocês têm aí no aplicativo, na parte inferior da tela, um botão de Q&A. Por favor, enviem a pergunta por lá ou enviem uma mensagem por lá também, dizendo que querem participar, que querem fazer a pergunta falando e a gente aqui na produção abre o áudio para vocês, tá bom? Assim que a pergunta for chamada por mim, eu vou estar lendo, eu tenho acesso às perguntas aqui no celular e aí a gente abre o microfone, tá bom? Combinados dessa forma? Então, vocês fiquem à vontade, vou dar um tempinho para vocês enviarem as perguntas e a gente volta. Condor, e ele diz assim: olá pessoal, tudo bem? Tenho 2 perguntas. Vocês estimam continuar crescendo a equipe ao longo de 2022? Em relação à receita, qual o percentual de SG&A deverá atingir? O SG&A deverá atingir. Vou responder mais de forma qualitativa, é difícil falar dos percentuais, mas o SG&A se divide em 2 partes. Uma é a parte comercial. Enquanto eu tiver gerando venda nova, com a taxa de churn que eu tenho, e o que gera esse LTV, com esse custo de aquisição, e isso tiver em patamares altos, e desde que tenha mercado, não vou parar de investir em comercial. O quanto, não sei. A gente vai também, não vai dar um salto gigantesco e depois ver meu LTV sobre CAC cair para 2 e ser insustentável. Então a gente vai dando passos e crescendo a partir daí. Sobre a outra parte do SG&A, que é administrativo financeiro, ainda falta um pouco do financeiro. Ser listado demanda muito da área financeira. A mãe está aqui para falar como é complicado. Então, tem uma estruturação financeira ainda que não está completa. Então, a gente deve crescer. Não sei dizer o percentual agora, e também a gente não está dando guidance nesse momento. Alguém quer concluir ou eu posso partir para a segunda pergunta do Carlos? Na segunda pergunta ele diz o seguinte: como estão os processos de sinergia com as recém-adquiridas? Com a aquisição da Chargeback Copies nos Estados Unidos, vocês estudam entrar em novas geográficas? Eu não sei aqui se ele quer dizer geográficas ou geografias, mas acho que é isso. Não, a gente também tem um processo em desenho de recuperação de chargeback no Brasil, mas ele é apartado. A gente vai usar basicamente a recuperação de chargeback dos Estados Unidos para Estados Unidos e Canadá, usar o acesso que eles já têm, a confiança que eles também têm no mercado para fazer upsell, fazer cross-sell com a ClearSale, mas ela não é tão tropicalizável assim. Nos Estados Unidos e Canadá você consegue disputar e ganhar uma disputa contra o banco mais fácil do que no Brasil e na América Latina, principalmente México. Perfeito. Pessoal, a gente tem aqui a Gabriela Moraes, do Itaú BBA, que está pedindo para abrir o microfone para fazer a pergunta, então queria pedir para a nossa produção, por gentileza, abrir o áudio dela. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Tenho algumas perguntas aqui do meu lado, né? A primeira delas ainda com essa questão de margens, né?
Eu queria entender a cabeça de vocês para a margem nesse primeiro semestre agora do ano, né? A gente sabe que é um período que a gente tem um volume de e-commerce um pouco mais fraco, mas dado que a gente teve muitos efeitos agora no quarto tri que foram não recorrentes, que afetaram a margem, queria entender com a normalização disso, como que vocês estão vendo a margem agora para o primeiro semestre de 2022. Essa é a primeira pergunta. Tá, sem dar guidances, eu posso explicar qualitativamente o que a gente pode esperar, né? O e-commerce tem crescido a taxas mais conservadoras do que no passado, o que é esperado para um momento pós-pandêmico, onde está tudo aberto de novo, uma parte do que tinha migrado quase 100% para o e-commerce hoje volta para o consumo em lojas físicas. O consumo discricionário tem caído por todos os motivos que eu expliquei. Então, assim, a receita de base, que é uma receita de base que eu digo, é a receita dos clientes já existentes, deve ser comprimida. A gente ajusta a parte marginal, mas a gente não vai tirar os custos de estruturação da empresa porque a gente é focado em longo prazo. Então, sim, a gente deve ter margens mais baixas, até negativas. Faz parte do que a gente propôs de fazer uma J-curve, mas também capturar os efeitos lá na frente. Na parte de onboard, que é a maior avenida de crescimento, também a gente deve ter possivelmente uma queda aí na receita de base por causa de dificuldade de acesso a crédito, e quase todos os processos onde a gente autentica consumidores estão ligados à aprovação de algum crédito de alguma forma, ou cartões de crédito, contas correntes, com limite, ou financiamentos, empréstimos pessoais, etc. Então, o mercado não permite que a gente cresça tanto, recupere tanta margem, e esses efeitos de performance, eles, como o chargeback, ele demora para chegar e o desconto vem depois, ainda deve impactar o primeiro ou segundo semestre do ano que vem. Desse ano, desculpa. Justo. Tá super claro. A última pergunta aqui, bem rápida, com relação ao churn, né? A gente viu que teve uma melhora expressiva em relação ao ano passado, mas eu só queria entender que teve um pouco de aumento em relação ao que a gente tinha até o acumulado até o terceiro tri, né? Acho que aumentou um pouquinho agora no consolidado de 2021. Aí só queria entender esse aumento aqui na relação trimestral. Sinceramente, não me atentei a esses detalhes, se alguém tiver. O churn, a maneira que a gente apura, ele sempre vai acumulando ao longo do ciclo todo. Então, é natural que, quando eu comparo o terceiro contra o quarto trimestre, eu tenho um carrego dos clientes que eu perdi durante o ano, ainda impactando um pouco no último quarto. Então, não são apenas os novos churns dos clientes que, eventualmente, a gente perdeu no último trimestre que impactam esse indicador. Entendi, está super claro, pessoal. Obrigada. Obrigado, Gabriela, pela pergunta. Agora, pelas perguntas, inclusive. A gente tem uma aqui do Andrew Monte, e aí eu vou pedir desculpas de antemão se a pronúncia do sobrenome não é a correta, do Emerging Variant. Ele diz assim: vocês estão considerando recompra de ações? Isso foi discutido no conselho, tá? E eu vou voltar a lembrar que o conselho da ClearSale hoje, dentro dele, a gente tem aproximadamente 70% dos shareholders da companhia. A gente não tem reserva de lucro para recompra de ações, senão a gente teria feito até por causa dos programas de incentivo de longo prazo, que a gente vai precisar disso. Então, teria que ser feito por swap com bancos, que são coisas que custam dinheiro, e a gente entende que o investidor não investiu na ClearSale para própria empresa recomprar a ação dela. A gente entendeu no conselho, tomou a decisão de não fazer programa de recompra, principalmente por instrumentos financeiros, primeiro pelo custo e segundo porque eu não quero decidir pelo dinheiro do investidor, pelo investimento do investidor. Então, por enquanto não. Assim que a gente tiver reserva de lucro, sim, porque a gente vai ter que outorgar opções, ações para os programas de incentivo de longo prazo que vem por aí, quando tiver reserva de lucro.
Obrigado, Bernardo. A gente tem mais uma aqui do Ernesto Gabilondo, do Bank of America. Quais seriam suas expectativas para a regra dos 40 este ano e sua sazonalidade? Não, vai depender muito do contexto econômico do ano, da nossa capacidade de performance, que eu tenho certeza que a gente vai recuperar, mas em quando isso vai refletir, porque da mesma forma que tem dificuldade de performance, tem success fee, quando a gente coloca a coisa em equilíbrio. Vai depender do consumo discricionário, vai depender da oferta de crédito. É difícil falar em regra dos 40. O crescimento parece ser desafiador esse ano, por todos os motivos econômicos. E aí a gente vai ter que dosar um pouco entre crescimento e margem relativa. E já existem planos de ação para isso na empresa. Perfeito, Bernardo. Obrigado de novo. A gente tem uma aqui ele só disse Daniel, não colocou sobrenome nem empresa, e disse assim, o programa de incentivos de longo prazo gerou um impacto relevante no EBITDA. Qual a expectativa de impacto em despesa e caixa para essa linha em 2022? Todos eles têm vesting ou cliff, então o impacto para 2022 é bem pequeno, está provisionado. O efeito em caixa para 2022 seria mínimo, não sei se você tem alguma ordem de grandeza, Alexandre. O efeito em caixa é por volta de 2 a 3 milhões de reais neste ano, que são alguns programas que estão sendo que o vesting está encerrando agora. Perfeito, Ale, obrigado. A gente tem mais uma do Daniel, ele diz assim, em relação à piora operacional nos shortbacks, qual a expectativa desse impacto para 2022? Quais os motivos que levaram a essa piora do resultado operacional e quais ações a ClearSale está tomando para evitar que ocorra novamente? As tentativas de fraude, elas duplicaram na pandemia e o e-commerce cresceu só 27%. Então, pelo simples volume, vamos colocar assim, se você vende 100 pedidos e um é fraude, você tem 1% de fraude. Se você vende 50, só para dar um exemplo didático aqui, você vende 50, um é fraude, é 2% de fraude. Então, por si só, o índice já cresce quando você tem um aumento da tentativa de fraude contra um crescimento mais baixo. Tem uma sala de guerra montada porque, como eu disse, a ClearSale não concorre com os concorrentes, ela concorre com ela mesma. E existe um índice saudável de fraude que a gente discute internamente. Como é que se resolve fraude? Você resolve fraude colocando o índice de sucesso do fraudador tão baixo que ele desiste. Ele vai arrumar outro emprego, ou ele vai fraudar outras lojas que não estão com a ClearSale. E todo um plano de ação, já com alguns resultados que eu tenho observado, eu também estou acompanhando isso direto. Eu era a área de delivery da ClearSale, eu era a área de analytics, então estou acompanhando também o projeto e vejo sucesso. Só que ele demora a refletir no negócio, no tempo, e pode se transformar até em success fee lá para o terceiro tri. Pessoal, infelizmente eu vou ter que encerrar aqui por causa do nosso tempo. Se vocês ainda querem fazer alguma pergunta, podem entrar em contato com a gente. O nosso time de RI fica à disposição para responder, não tem problema. Ninguém fica sem resposta. É que agora a gente, por causa do tempo, precisa encerrar mesmo. Quero agradecer, inclusive, a presença aqui do Dr. Bernardo, a presença do Renan, a presença do Ale. Muito obrigado pelas respostas e pela apresentação. A teleconferência da ClearSale está encerrada. Tenham todos um ótimo dia e muito obrigado.